Diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para ele, para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém. Até aí você pode se assentar. Meus irmãos, Davi como rei e seu reinado foram sombras do que seria manifestado em Cristo Jesus como Rei dos Reis e seu eterno reino. Um dos temas desse capítulo é a bondade do rei Davi. Você vai ver no primeiro verso que nós lemos e no verso 7, o que é descrita também como a bondade de Deus no versículo 3, não sei se você percebeu isso. Eu gostaria de utilizar deste texto para fazer um paralelo quanto à riqueza da bondade de Deus em Cristo Jesus, exemplificada na vida de Mefibosete. Eu gostaria que no final você se identificasse como Mefibosete. Então, nós vemos que o texto é separado do verso 1 ao 4, procurando Mefibosete, dos versos 5 ao 8, o chamado de Mefibosete, e dos versos 9 a 13, enriquecendo Mefibosete. Vamos ver novamente comigo os primeiros 4 versículos, procurando Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Não sei se vocês perceberam, a segunda vez que eu fiz a leitura, como é repetido Saul, e não Jonatas, do qual Mefibosete era filho. Isso não é por acaso. Saul foi um arqui-inimigo de Davi. E é interessante que Davi aqui não é vingativo, pelo contrário, o repetir esse Saul, ele queria demonstrar a lealdade, ou em outras traduções, a bondade de Deus para com os descendentes daquele inimigo, do próprio Saul. E é interessante, alguns anos passaram desde que Davi se tornou rei em Israel. Nós temos uma visão geral do crescimento do seu reinado em termos de segurança
prosperidade, reputação e boa ordem, você pode checar no capítulo 8. E é importante notar que a motivação de Davi para buscar Mefibosete não foi a triste situação de que aquele aleijado se encontrava em Lodebar. E se você for procurar a tradução de Lodebar, significa como se fosse a área mais isolada daquele reino, daquela região. Não foi essa condição que Davi procurou Mefibosete, ou queria saber se havia algum descendente de Saul, para que ele pudesse demonstrar lealdade. Não, mas o desejo de Davi em honrar a aliança feita com o pai daquele aleijado. Essa foi a motivação de Davi. Jonatas, o pai de Mefibosete, ao reconhecer que Davi seria rei no lugar do seu pai até então vivo, Saul, ele faz um pedido. Eu vou ler para vocês lá em 1 Samuel, capítulo 20, o verso 14 e 15, diz assim: se eu continuar vivo, mostre a lealdade, preste atenção na palavra, mostre a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Observe que a palavra-chave no pedido de Jonatas ao seu amigo Davi é o mesmo usado no primeiro versículo que nós lemos. Talvez na sua tradução, lealdade foi substituída por bondade, traduzida por bondade. O que significa essa bondade ou lealdade do Senhor através de Davi para com Mefibosete, descendente de Saul, filho de Jonatas? No dicionário bíblico, lealdade ou bondade significa demonstrar atos de extraordinária bondade, atendendo a uma necessidade extrema. Detalhe, Mefibosete, traduzido, significa vergonha extrema. Continuando, fora da execução normal do dever percebido e surgindo de afeição pessoal ou pura bondade. É isso que o rei demonstra com esse pedido. Uma extrema bondade diante de uma extrema necessidade. A atitude de Davi ao desejar esse tipo de lealdade ou de bondade ao descendente de Jonatas indica o seu caráter, quem Davi era. Não só o seu caráter, mas também como o homem que o próprio Deus disse segundo o seu coração. Só a atitude de Davi eu gostaria de destacar 3 pontos. Primeiro, a fidelidade de Davi à sua palavra a Jonatas. Jonatas já havia morrido, Saul também já havia morrido, mas Davi continua fiel àquele pedido do seu amigo. Ele é leal. Este foi um rei que cumpriu com as suas promessas. Segundo ponto, o tipo de rei que ele pretendia ser, ou seja, era um rei que demonstra bondade. Ele poderia ser vingativo, poderia devolver o mal com o mal, mas ele devolve o mal com o bem. E terceiro ponto, algo do caráter de Deus, aqui manifestado no próprio rei Davi. Esse rei exemplificava o próprio Deus e sua bondade, o que nós acabamos de cantar hoje à noite. Um amor que é digno de ser cantado para sempre. Olha comigo o verso 5 a 8, o chamado de Mefibosete. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com o cão morto como eu? Mefibosete tinha 5 anos de idade, quando, ao saber, a ama dele, ou a babá dele, ao saber que Jonatas e Saul haviam morrido, ela pega ele para fugir, e ela o derruba, e quando ele cai, ele acaba ficando aleijado das pernas. Você pode checar isso lá no capítulo 4 do mesmo livro, no versículo 4. Então, ele tinha agora em torno de 21 anos de idade. E aqui, Davi não pôde demonstrar nenhum amor ou bondade para com Jonatas, que era um amigo muito chegado de Davi. Jonatas iria ocupar o lugar do próprio Saul como rei.
Mas Jonatas sabia que Deus havia colocado Davi no lugar dele mesmo. Em nenhum momento Jonatas tem inveja, pelo contrário. Nós sabemos o que Jonatas faz para demonstrar a amizade que ele tinha quanto àquele homem que ele sabia que Deus havia escolhido para reinar, substituindo o seu pai. Então Davi, ele procura por um dos parentes de seu amigo, a quem ele pudesse demonstrar esse afeto, a quem ele poderia fazer algo que ele jamais poderia pagar em troca, ou merecesse. E o procedimento normal, meus irmãos, na dinastia, quando um rei ocupava o lugar do rei anterior a ele, ele eliminava todos os seus descendentes, porque era uma ameaça ao rei atual. Portanto, um membro da casa de Saul, ou seja, neto de Saul, filho de Davi, ainda vivia. E Davi não quer eliminá-lo, pelo contrário, quer demonstrar uma bondade que Mefibosete jamais imaginaria que um dia isso pudesse acontecer. Eu quero que você use um pouco a sua imaginação. Lodebar não era só uma área isolada, mas era uma área onde Mefibosete também se escondia. Se Mefibosete lembrasse das histórias que ele ouvia acerca de Davi, dos lábios de Saul, com certeza ele teria medo de Davi agora. Imagine um pouco, imagine comigo, você crescendo e ouvindo as histórias do seu avô acerca de Davi. Agora imagine um outro lado também da história, que talvez pudesse ter acontecido. Ele ouvindo as histórias acerca de Davi, dos lábios do seu pai. E aí era motivo de alegria. Agora imagine você em Lodebar, e de repente uma comitiva real bate à sua porta. E você é chamado para estar à presença desse rei. O que será que passou na cabeça de Mefibosete? Medo ou alegria? Ele não poderia nem mesmo correr. Nem isso ele poderia fazer naquele momento. Ele simplesmente tinha que entrar naquela carruagem e comparecer diante do rei. Alguém com certeza ajudou aquele jovem a entrar naquela carruagem. Alguém com certeza levou aquele jovem diante do rei para que ele pudesse se apresentar. Era uma ordem, não era uma opção, era uma obrigatoriedade. E é por isso que Davi vai usar as palavras: não temas. Versículo 7, não tenha medo. O rei falou primeiro, não sei se vocês perceberam, o nome de Mefibosete. Ele chama aquele jovem aleijado, que aqui ele se identifica muito bem, não só como um cão, que para a cultura é um motivo de vergonha, desprezo, preconceito. Nada nos nossos dias contemporâneos, preconceito, racismo, bullying, nada se compara por ser chamado de cão. Ele mesmo se chama cão, mas ele vai além, um cão morto. E o cão aqui é um vira-lata, sarnento, chutado por qualquer um que passasse por ele. É isso que ele se identifica diante do rei. Mas o rei faz questão de chamá-lo pelo nome, Mefibosete, e logo em seguida ele fala: não tenha medo, ou não temas. Eu não sei se vocês já perceberam que normalmente quando Tiago abriu, com esse texto da questão do medo dos discípulos ali, diante do próprio Cristo, que estava cansado como qualquer ser humano, mas dá ordem para a tempestade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as grandes promessas ordinárias de Deus, ou melhor dizendo, qualquer promessa de Deus não é ordinária, é extraordinária, ela precede essas palavras que antecedem esse texto de não temas. Por exemplo, 1 Samuel 12, versículo 20, respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor, antes sirvam o Senhor de todo o coração. Aqui no contexto, Samuel está dizendo: vocês fizeram todo esse mal e vocês merecem ser punidos, mas não deixem de seguir o Senhor. E nós vamos ver por quê. Eles não vão ser punidos como mereciam, mas deviam seguir ao Senhor. 1 Samuel 23:17, não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando, até meu pai sabe disso. Sabe de quem foram essas palavras? Do próprio Jonatas para Davi, quando ele fugia
para sobreviver desse maluco insano chamado Saul. E a promessa de Davi a esse inimigo em potencial está diante de Mefibosete, que na verdade é um inimigo em potencial, mas que não tem condição de estar nem mesmo de pé. É maravilhosamente o Evangelho de Cristo Jesus, maravilhosamente o Evangelho de Cristo Jesus, que como sempre traz a plenitude da graça de Deus. Davi disse: não temas, ou não tenha medo, a Mefibosete, as mesmas palavras que os anjos naquela noite trouxeram para os pastores. Vocês estão lembrados? Lá em Lucas, no capítulo 2, verso 10 e 11, olha o que diz a palavra de Deus: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Davi estava preparando o coração daquele homem para a melhor, para a maior notícia de toda a sua vida. E que sem dúvidas, aqueles 20 e poucos anos, ou se a gente tirar os 5 anos que ele ainda caminhava, né? Todos aqueles anos de sofrimento, de vergonha, de extrema vergonha, agora ele iria ouvir algo que iria transformar a sua vida de uma vez por todas. E as promessas da Bíblia, elas são feitas para aqueles que têm motivos suficientes para temer. Guarde isso, as promessas da Bíblia são feitas para aqueles que têm motivos suficientes para ter medo, se nós somos os inimigos do rei. No entanto, muitas dessas promessas nos dão uma razão maior para não temer. Se de fato nós temos o favor deste mesmo rei. Isso se verifica aqui, nessa passagem. A promessa de Davi tinha o poder de acalmar os medos do coração de Mefibosete. Quando ele disse: não tenha medo, não temas. E olha o que ele continua dizendo: usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Como vimos, o motivo dessa bondade prometida tinha a ver com aquele compromisso, com aquela aliança que Davi fez com Jonatas. Quando Jonatas faz um pedido a Davi, e aqui nós estamos vendo o cumprimento da promessa que Davi fez para o seu amigo. E Davi, aqui, é interessante que a promessa que ele havia se comprometido com Jonatas, Mefibosete nem existia, nem havia nascido. E Mefibosete nada fez para merecer isso. Guarde bem esses detalhes. Mefibosete não havia feito nada para merecer toda a bondade do rei naquele dia. Mefibosete não fez absolutamente nada. Ele nem tinha condições, nem antes e nem depois, para merecer toda a bondade do rei. A promessa tinha uma base e um propósito que não dependia de Mefibosete. Assim, o que vocês acham? Assim são com os filhos de Deus. Eles são chamados e salvos, não porque eles merecem alguma coisa de Deus, mas por causa do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus, em sua graça, nos dá o que não merecemos. Deus, em sua graça, nos dá o que não merecemos. E em sua misericórdia nos dá o que merecemos. Diante disso, não é de se espantar as palavras humildes de Mefibosete. Na verdade, um homem que dificilmente teve que fazer 2 vezes, mas ele fez, se prostrar diante do rei. E a resposta dele nada mais é do que humildade. E humildade, no contexto bíblico, significa necessitado. Alguém que é necessitado, alguém que sabe que qualquer coisa que ele receba de Deus, ele jamais vai merecer, e é por isso que ele quer responder a esse Deus o mesmo amor que ele recebeu. Essa é a motivação da nossa obediência a Deus, essa é a mola propulsora que tem que nos levantar da cama, não é obrigação.
mas por trás esse amor que nos constrange. E é o versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Servo aqui é escravo. Servo aqui é alguém que não merecia nada e que fazia porque era uma obrigação fazer e servir, até a morte, se necessário for. Mefibosete recebe o que não merecia, a misericórdia do rei. Ao invés de dar aquilo ao rei que o rei merecesse, ele não tinha condição nenhuma. Nos tempos antigos, os coxos, os aleijados, geralmente eram deixados de lado pela sociedade. Pense em qualquer pessoa nos nossos dias. Pense no imigrante. Mês de maio nós atingimos 100 milhões de imigrantes. 100 milhões de pessoas sem casa, sem teto, mudando de um lado para o outro para sobreviverem. Nesses 100 milhões, muitos apátricos. Sabe o que é isso? Não tem pátria. Se eles nascem fora do país, não é igual no nosso país. Se você nasce no Brasil, você é considerado brasileiro. Não. Se eles nascem num outro país que não é deles, segundo a legislação do país deles, eles não têm pátria. Mefibosete se considerava como um cão morto, sem direito. Mas um rei reto e justo honraria naquele dia a sua palavra, independente de Mefibosete. Ele não apenas mandou secretamente uma pilha de dinheiro, não é verdade? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, que o Evangelho não é só uma questão social. O Evangelho preocupa com o homem todo. Não é só colocar comida na mesa de um faminto. Não é só colocar teto na cabeça de quem quer que seja desabrigado. O Evangelho, ele vai muito mais além disso. A gente tem que tomar muito cuidado para não inverter a ordem. Embora o social é importante, mas ele não vem em primeiro lugar. E Davi demonstra isso. Vejamos finalmente o que Davi faz com aquele homem. Olha comigo, verso 9 ao 13. Então o rei convocou Ziba. Detalhe, Davi nem respondeu a pergunta de Mefibosete. Continuando, verso 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, de novo, olha a menção de Saul, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Detalhe, olha o versículo 13, trazendo de novo esse motivo de vergonha. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. No final do versículo 7, e tu comerás na minha mesa, ou pão sempre à minha mesa, dependendo da tradução que você tem. Não sei se você já observou, mas as palavras de Davi, comer na minha mesa, são encontradas 4 vezes nessa passagem. Verso 7, verso 10, verso 11 e o último, verso 13. O que isso indica? Indica que Mefibosete estava sendo adotado pelo rei. Adotado pelo rei. Como se ele fosse próprio filho de Davi. Essa é uma das maiores formas de alguém demonstrar bondade para um inimigo seu. Não é eliminando a prole de um inimigo, de um descendente, mas adotá-lo como se fosse o seu próprio filho. Davi o acolhe em sua própria família, sustenta aquele aleijado, que não tem condição nenhuma de retribuir um vintém para aquele rei. Sustenta, protege e o coloca na sua mesa. Já perceberam, a menos que a sua mesa seja de vidro, o que a mesa costuma cobrir? As nossas pernas, os nossos pés, na verdade,
Não sei se você era como eu quando criança. Eu tinha um cachorrinho que quando minha mãe me dava alguma comida que eu não gostava, ele vinha para debaixo da mesa, a mesa toda de madeira, e eu dava escondido para ele. A mesa esconde. Aquilo que era vergonhoso para Mefibosete, agora na mesa não faz diferença porque ninguém vê. Não sei se vocês já pararam para pensar nesse detalhe. E não seria fácil para o rei cuidar de um homem adulto como Mefibosete, coxo dos pés, mas Davi prometeu fazer. Custe o que custasse, ele ia cumprir com a sua palavra em relação àquilo que ele prometeu para Jonatas. E enquanto anteriormente Mefibosete tinha Ziba e seus 15 filhos, olha que interessante, da noite para o dia, agora ele não só tem as terras do seu avô, agora ele tem gente suficiente para cultivar as terras para ele, no versículo 10. Ziba, seus 15 filhos e mais 20 servos para trabalhar para um aleijado. Ele só tinha que administrar aquilo, o máximo que ele tinha que fazer. E agora todos os recursos, a autoridade do rei de Israel estava à sua disposição, daquele aleijado. Mas, guarde isso, servos, terras, colheitas, nada daquele lucro tudo aquilo seria insignificante comparado à riqueza do próprio rei, que agora ele acabou de ser adotado como filho do rei. Eu queria concluir. Gostaria de concluir dizendo que nós somos como Mefibosete. Éramos coxos, indefesos, impotentes, com uma miserável ou extrema vergonha diante de Deus. Nosso pai não era Deus, era o diabo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus. E nós éramos também, consequentemente, inimigos de Deus. Nós não o buscávamos, pelo contrário, mas graças à sua graça, à sua misericórdia, Ele veio nos buscar e nos salvar. Não tínhamos nada a oferecer a Ele, mas por causa de suas promessas, de sua fidelidade, Ele demonstra o seu amor em Cristo Jesus, que morreu quando ainda nós éramos seus inimigos. Efésios 2, do 1 a 5, deveria ser colocado num quadro na sua casa. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Meus irmãos, temos uma posição mais elevada do que aquela que Davi havia concedido a Mefibosete, pois nos sentamos no trono hoje, agora, estamos assentados com Cristo Jesus, mesmo que ainda não na plenitude do seu reino, onde nós faremos isso com Ele, mas hoje é fato. Estamos sentados no trono com Jesus Cristo e reinamos em vida por meio dele. Efésios 2, do 6 ao 7, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus supre todas as nossas necessidades, como o nosso Pai Celeste, não de acordo com o tesouro de um rei terreno, que era o caso de Davi a Mefibosete, mas como lemos em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mefibosete viveu o resto de sua vida em Jerusalém. Você pode checar
lá em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 13, que a gente acabou de ler. Mas os filhos de Deus hoje já são cidadãos da Jerusalém Celeste. Você não é meramente um brasileiro, ou um guineense, ou qualquer pessoa da Ásia. Você tem que ser um brasileiro melhor. E como nós seremos brasileiros melhores? Sendo mais parecidos com Jesus. O seu RG não pode ser meramente preso à sua situação hoje aqui humana. A sua identidade precisa ser um brasileiro mais parecido com Jesus. Aí sim, seremos melhores. Aí sim faremos muito mais do que imaginamos. Porque a condição não é nossa, mas é daquele que nos chamou, daquele que nos adotou, daquele que nos deu essa identidade, daquele que tem formado em nós um caráter que nenhum local que você nascesse, seja onde quer que você seja, te daria a condição. Que nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. E se nós entendêssemos isso, meus irmãos, influenciaria muito mais o que somos como brasileiros ou qualquer outra nação. É o que buscam o ser humano perfeito. O problema é que nós invertemos a ordem. Nós colocamos a nossa nacionalidade antes da nossa identidade. A nossa identidade vem antes da nossa nacionalidade. A nossa identidade é estar em Cristo. É sermos mais parecidos com Cristo. Mefibosete, nós não sabemos, Hebreus capítulo 12, verso 22 e 24, você pode checar quanto à nossa identidade celeste. Para Davi resgatar e restaurar Mefibosete, custou-lhe apenas devolver as terras do avô daquele homem. Mas para Deus nos restaurar, nos trazer de volta a casa, ao lar, custou nada menos do que o sangue precioso do seu próprio filho. Nós cantamos nessa noite. Spurgeon costumava dizer: se você crê o suficiente naquilo que você canta a plenos pulmões. É por isso que nós precisamos perceber se somos, como o Tiago abriu, verdadeiros adoradores, sinceros, se nós cremos no que estamos cantando. E aí é por isso que você não precisa de animador de palco para que as pessoas cantem. Se elas de fato creem naquilo que elas cantam, elas vão cantar a plenos pulmões, com ou sem microfone, afinado ou desafinado. Nossa herança é muito mais do que um pedaço de um imóvel na terra. Eu não tenho casa, não é errado você ter casa, não é errado você ter imóvel, nada contra. Mas eu sei a casa que eu tenho construído lá na eternidade. Eu sei. E não só eu construo, na verdade Jesus foi para preparar lugar para nós. Na verdade, aonde está o seu tesouro? Porque lá vai estar o seu coração. Nós temos um lar eterno no céu. Você crê o suficiente para não se apegar a nada nesse mundo? Você crê nessa promessa o suficiente para não barganhar aquilo que você não pode barganhar, para não perder aquilo que você jamais pode perder, que é a sua salvação? E eu gostaria de encerrar perguntando a vocês: se você é membro, professo, da nossa igreja ou qualquer outra igreja evangélica, você conhece a bondade de Deus manifestada pela sua graça em Cristo Jesus, a ponto de se identificar como um cão morto? Você se acha melhor do que os outros por algum dom que você tenha? A minha pergunta é: o que você tem que você não recebeu? O que você faz que Deus não te dá condição disso? Então por que você se considera melhor do que qualquer pessoa? Meus irmãos, andar com esse Deus, conhecer e crescer na graça desse Deus, te deixa como uma pessoa mais humilde. É por isso que o cristão verdadeiro que não é humilde, ele é uma contradição. O cristão que anda com Deus, ele é humilde, ele é servo. Ele não se acha a última bolacha do pacote ou a última Marta Rocha da padaria.
Ele é humilde, ele é servo, porque ele vai imitar o próprio Cristo, que sendo Senhor, coloca uma toalha ao redor do ombro e lava os pés fétidos dos seus discípulos, inclusive lava o pé daquele que iria traí-lo. E se você conhece qualquer evangelho diferente desse, eu te dou a certeza de que esse não é o evangelho de Jesus. Todo cristão genuíno, ele é humilde. E eu duvido, eu ainda ponho contra-cheque a salvação de alguém que se acha arrogante ou se acha melhor de qualquer outra pessoa e diz ser discípulo de Jesus. Eu duvido, porque você conhece a árvore pelos seus frutos. Você poderia dizer quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Você, no seu momento de oração, você já se colocou diante de Deus nesse sentido? Deus, por que o Senhor me salvou? Tem um pastor que eu gosto muito, que ele diz que Deus escolheu os piores. Essa é uma boa resposta. Deus escolheu os piores. Você que ainda não assumiu um compromisso com esse Rei dos Reis, talvez alguém que vai ouvir essa gravação, se você não assumiu esse compromisso diante desse Rei dos Reis, você tem muitos motivos para temer, se você vier a morrer sem reconhecê-lo, Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A oportunidade não é amanhã, a oportunidade é hoje. Mas, se você morrer reconhecendo esse Senhor, Salvador, como o único e suficiente na sua vida, nada nem ninguém poderá condená-lo. E se você morre nele, você fecha os olhos aqui e abre na eternidade. Oro para que o Espírito Santo, meus irmãos, nos conceda a fé de crer em Jesus como nosso Senhor, como nosso suficiente Salvador, e que esse Espírito Santo testifique em nosso coração essas palavras, como se fosse Deus falando para você: não temas, usarei de bondade para contigo, por amor de Jesus Cristo, meu Filho. Vamos orar? Pai amado, nós queremos bendizê-lo pela tua graça imensurável, pelo teu favor inefável para com pecadores miseráveis como nós. Pai, nós não temos, a não ser pela intervenção do Senhor, pela ação do teu Espírito Santo. Caso contrário, nós não temos ideia do que significa sermos miseráveis pecadores. Paulo, um homem cheio do Espírito, ele reconheceu isso, em se identificar como o pior dos pecadores. Pai, só alguém cheio do teu Espírito pode se identificar como alguém indigno da tua graça. Se nós pensamos que somos dignos ou merecedores de qualquer favor teu, nós estamos distantes demais da consciência do que é o Evangelho de Cristo Jesus, que nos humilha. Pai, só o Senhor pode levantar os nossos rostos, só o Senhor pode erguer os nossos olhos para os montes, e só o Senhor nos dá a condição de reconhecer que a salvação vem do Senhor, e que não é mérito nosso, mas é graças à vida perfeita de Jesus, é graças à morte dele no nosso lugar, é graças à justiça que o Senhor imputou em nós, quando ele morreu por nós. Ô Senhor, ajuda-nos a andarmos humildemente com o Senhor, ajuda-nos a sermos um povo que serve, um povo que demonstra amor aos seus inimigos, um povo que demonstra sermos filhos do Senhor, um Deus que é misericordioso, um Deus que é gracioso, que é paciente, é longânimo. Pai, muito obrigado por essa graça que nos alcançou, onde nós estávamos. Obrigado por essa graça que continua nos sustentando na santificação, para que até que teu Filho volte, ou até que nós venhamos a morrer e encontrarmos com Ele, possamos um dia sentar nessa mesa farta, com povos de diferentes línguas, nações, uma multidão incontável,
e a nossa vergonha já foi coberta. E Jesus já recebeu a nossa vergonha naquela cruz. Ninguém jamais sofreu extrema vergonha do que Cristo Jesus. E nós te bendizemos, Pai, por tamanho amor, por tamanha graça, por tamanha misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a demonstrar isso na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, a começar na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, de ambiente da faculdade, seja onde for, Senhor. E eu oro em favor daqueles que ainda não experimentaram dessa graça e desse amor, que o Teu Espírito Santo quebrante o coração dessas pessoas, e que elas possam dignificar Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, e que hoje mesmo, seja aonde quer que as pessoas estejam ouvindo essa pregação, hoje mesmo possa haver festa no céu, para a Tua glória e louvor, Pai, no nome precioso de Jesus que nós oramos e Te bendizemos, Pai, amém.